falar também com uma conceituada convidada da concorrência, podemos dizer, cada TV, mas conseguimos roubá-la para vir aqui ao nosso estúdio. Agradecemos desde já aqui à doutora Rosa Basto por vir à Madeira falar um pouco do seu trabalho. Portanto, psicóloga de formação convencional, mas depois abre mais o seu leque. Acha que a psicologia em si não dava resposta a tudo o que queria explorar? Olha, muito obrigada antes de mais pelo convite à RTP Madeira e esta maravilhosa terra que eu estou deliciada por estar de manga curta. Lá em Lisboa estava muito frio. De facto, sou licenciada em Psicologia, mas o meu trabalho baseia-se muito fundamentado na hipnoterapia. Uma técnica muito vanguardista, muito utilizada já há muitos anos no estrangeiro, cá em Portugal também, porque eu trabalho há volta de 18 anos com esta técnica. Curiosamente, há 11 anos atrás também já cá estive na Madeira a trabalhar com a hipnose clínica. De facto, ao longo dos anos comecei primeiro pela hipnoterapia, porque eu passei por um processo de vida em que precisei de também recorrer à ajuda da terapia, quando passei por um luto, e foi a hipnoterapia que me ajudou efetivamente a ultrapassar esse luto. A partir daí quis aprender a técnica. Primeiro aprendi a hipnoterapia, mas como não chegava, achava que precisava de ter mais fundamentação para trabalhar na saúde mental e fui tirar a formação académica em psicologia. De facto, considero que trabalhar apenas com a psicologia, com todo o respeito que tenho pela psicologia, para mim não chegava. Eu queria ter técnicas que fossem mais ao fundo da questão. E, de facto, a hipnose dá-nos essa possibilidade. Ajuda-nos a trabalhar os casos, as dificuldades que os pacientes nos trazem mais profundamente. E isso também liberta. Não é? Com Também outras ferramentas, não é? Entre outras formações que, entretanto, fez no seu vasto currículo. Só para mencionar, isto aqui era um programa inteiro. Sim, tem muita muito coisa. De facto, sim. E tem uma abordagem muito inovadora, não é? Em termos de terapia. Eu criei, à volta destes anos de trabalho, criei um método de trabalho, ou seja, a hipnose é de facto a ferramenta que leva a fazer terapia, porque eu costumo dizer que a hipnose é apenas uma ferramenta, nós depois utilizamos essa ferramenta para fazer terapia. Assim como técnicas da programação neurolinguística, não sei se já ouviu falar, são técnicas de desenvolvimento pessoal e que nós também adaptamos. Também a hipnose, só que é a hipnose mais conversacional. Eu posso estar aqui a falar com a Sofia e de repente a Sofia está tão agradavelmente comigo, sem se perceber porquê, porque eu estou a trabalhar com algum rapport, ou seja, estou a criar uma empatia sem se dar conta, de tal forma que fica tão agradável que entra no processo naturalmente. E depois eu entraria com outras técnicas mais profundas, a Sofia fechava os olhos e eu levaria a viajar no tempo, na sua linha do tempo. Obviamente que se não tiver problemas, que eu espero que não tenha, que não deve ter, eu levaria a viajar a momentos muito positivos e potenciávamos esses recursos positivos para, por exemplo, imagine que, como apresentadora que tivesse alguma dificuldade, quisesse superar, eu levaria a potenciar os seus recursos para que numa outra vez, quando estivesse a apresentar qualquer tipo de apresentação, se saísse ainda melhor, com mais excelência. Eu sei que é excelente no que faz, mas estou a dar apenas um exemplo. Então nós podemos potenciar recursos que as pessoas já têm, como podemos trabalhar a doença ou prevenir a doença. Eu costumo dizer que se as pessoas vierem até nós para prevenirmos a doença seria melhor. Mas obviamente que as pessoas deixam-se ficar doentes, depois é que vão pedir ajuda. Mas como é que se consegue atuar numa medida preventiva? Neste caso nós estamos a detectar ou traumas ou situações que às vezes estão a criar uma barreira para o nosso desenvolvimento. Como é que nós atuamos através da prevenção, então? Olha, foi muito boa essa pergunta, sem dúvida. Claro que podemos prevenir. Nós somos as pessoas que mais atentas podemos estar com a nossa própria pessoa. Então, se você começar a sentir que anda mais acelerada, porque hoje em dia, nos dias que correm, todos nós temos uma competitividade maior, o próprio ambiente urbano faz com que isso aconteça, há mais competição entre as pessoas e é tudo muito mais acelerado. Então, nós, sem darmos conta, começamos a ter cortisol a correr nas nossas veias, que é a substância do stress, e a noradrenalina, que é da ansiedade, que provocam medos e receios. Obviamente que nós não nos damos conta e com o passar do tempo nós começamos a ter um aceleramento no corpo, começamos a ter uma respiração mais ofegante, começamos a ter mais medo do que o normal, começamos a ter algumas fobias e isso já são sinais que nós podemos prevenir.
Ainda não estamos patológicos, ainda não temos uma doença, mas podemos dar conta que alguma coisa não está bem. Como, por exemplo, pessoas que andam muito aceleradas e quando estão perante ambientes fechados começam a ficar com mais suor nas mãos, começam a ter mais taquicardia, mais aceleramento no coração, na batida cardíaca, e isso já é um sinal que a pessoa anda mais acelerada e que já está a ter descargas de noradrenalina no cérebro, que está a fazer com que ande mais ansioso. Então, se temos esses sinais, por que não procurar ajuda? Porque há pessoas que têm muito receio de ir a um psicólogo ou ir fazer terapia, porque dizem, eu não sou maluco, eu não tenho problemas, porque eu não sou maluco. E felizmente, quem vai a um terapeuta não é maluco, porque o maluco vai diretamente para o hospício, não é? Para o hospital psiquiátrico. Negativa, exato. Pronto, tem esta conotação. As pessoas devem procurar ajuda quando ainda dão conta do problema, porque quando já não dão conta do problema, já estão do outro lado, aí é muito mais complicado e terá que ser com psicofármaco. A ideia da hipnoterapia, embora eu saiba que muitas vezes há necessidade que o paciente tenha que tomar alguma compensação psicofarmacológica, a ideia será evitar os medicamentos. Por isso estas técnicas são tão fabulosas. A hipnose ajuda de tal maneira que a pessoa possa aceder a algumas recordações negativas, alguns traumas, algumas situações tão problemáticas que leva que, quando dão conta, elas já estão de tal maneira com alguma perturbação. E posso lhe dar alguns exemplos. Casos de pessoas que passam. O caso que eu levei a última vez à televisão, na rúbrica que faço, na televisão, de facto, a senhora tinha assistido a um homicídio. No emprego dela, uma colega que trabalhava com ela, foi lá um indivíduo que era o marido e matou a queima-roupa à frente dela. O lugar que ela mais gostava de trabalhar, que era aquele local, passou a ser um lugar muito inseguro, porque a partir daquele momento ela não sabia com o que podia contar. Curiosamente, ele atacou a mulher e matou-a e ainda disparou contra essa senhora que assistiu, que foi a minha paciente. Quer dizer, ela passou a ter um stress de tal ordem, começou a ficar agorafóbica, uma perturbação da ansiedade. Primeiro, começou a sentir que tinha muito medo de sair de casa, porque tinha medo que pudesse acontecer. Isto é para perceber como é que as coisas acontecem. Depois, a partir daí, começou a deprimir, com muito medo e com muito receio, e tudo a assustava. Portanto, depressão, ansiedade, depois depressão. E depois, o stress pós-traumático, sempre que eu via festas, que havia foguetes, ela associava a tiros, e então ela ficava com tanto medo, começou a mutilar-se e a fazer alguns prejuízos a ela própria. Tudo isto começou por uma coisa e depois ficou num ciclo que ficou com muita comorbidade. Comorbidade são outras perturbações que se vão associando. Quando ela me procurou, mandou um mail para pedir ajuda para a televisão, e eu, de facto, quando fui apoiar, eu percebi que aquela senhora estava completamente encurralada. O que é que eu tive que fazer? Eu fiz uma regressão na idade, porque a hipnose permite isso, fiz uma regressão na idade onde a leva a recuar ao momento traumático. E agora, atualmente, ela já não está a passar por aquele perigo. Então, com os olhos de agora, eu fiz com que ela percebesse que agora ela já não tem perigo e que aquilo já passou. Isto dito assim parece uma coisa muito banal, mas de facto ela no estado normal, consciente, ela não conseguia fazer isso. Quando eu a levo a um estado de transe, um estado muito mais focalizado de atenção, mais envolvida no seu interior, e recuando àquele momento, ela conseguiu libertar aquela carga emocional de medo. Quando eu a levei, ela gritou imenso ao momento e libertou aquela carga emocional que estava ali recalcada. Então, ao libertar isso, e ela ao perceber que agora já não tem esse perigo, ela liberta-se. E claro que a depressão e tudo o resto foi também saindo e hoje em dia ela está uma outra mulher. Portanto, nós podemos com a hipnose trabalhar estas questões, assim como muitas outras, deixar de fumar. E já vamos voltar, deixe-me só voltar a dizer também que já demos os bilhetes. Eu já tinha dito há pouco, mas parece que continuam a entupir as nossas chamadas, portanto não vale a pena ligar, já demos os nossos bilhetes todos. Um grande beijinho para os felizes contemplados com estes bilhetes. Para os que não conseguiram, melhor sorte para uma próxima oportunidade. Certamente tentaremos arranjar mais prendas para oferecer até o Natal, porque a RTP assim tenta sempre trazer alguma alegria às pessoas. Há pouco estávamos a falar de uma situação que também é-nos reportada por alguns telespectadores, que é a insónia. Penso que é um dos grandes problemas dos nossos dias e dizia que está intimamente relacionada com a ansiedade. Sem dúvida. A ansiedade traz muitos prejuízos. A ansiedade, eu penso que é hoje a doença da moda. Era a depressão,
Mas a ansiedade também leva a deprimir. Muitas pessoas têm a ansiedade de tal ordem que ficam deprimidas. Há as depressões ansiosas e há outro tipo de depressões. De facto, a insónia é um mal de hoje em dia também. A maior parte das pessoas que são ansiosas têm problemas de sono. A hipnose pode ajudar a uma boa higiene de sono. Nós levamos o paciente a um transe hipnótico, que é um estado de muita profunda tranquilidade, e há uma resposta antagónica à ansiedade, porque quando nós colocamos alguém num estado tão tranquilo, que a informação neuronal e as substâncias químicas que são produzidas quando está num transe hipnótico é o oposto de quando a pessoa está muito acelerada. Então, ao receber essa informação, o cérebro vai produzir outras substâncias e ao produzi-las vai libertá-las por todo o corpo. E essa aprendizagem é feita porque nós ensinamos depois posteriormente, primeiro fazemos as técnicas em gabinete, depois vamos ensinar o paciente a entrar em auto-hipnose. É possível a pessoa fazer assim mesmo? Sim. E é importante nós, enquanto terapeutas, não só estarmos a ensinar, fazermos nós, porque isso realmente é interessante, mas há depois também uma psicoeducação. É importante que as pessoas percebam que quando vão ao terapeuta têm uma fase, um processo que são acompanhados. Digamos que às vezes nós precisamos ser a bengala da pessoa que está doente, porque quem está doente precisa de ajuda e de apoio, mas depois a bengala é tirada e vamos psicoeducar a pessoa a fazer isso ela própria, com estratégias de coping, estratégias de bem-estar, e uma delas é ensinar a entrar no estado meditativo ou de transe, que era uma transe hipnótico, que vai dar a mesma coisa. É um estado muito relaxante, onde a pessoa pode visualizar, nós ensinamos a fazer isso, visualizar estados bons e tranquilos. O cérebro aprende muito, porque o cérebro é o nosso melhor amigo e muito inteligente, aprende tudo rapidamente. E é imediato, então, este estado de relaxamento? De imediato, se eu lhe fizer, e um dia posso lhe fazer esse convite, quando eu vier aqui à Madeira, eu posso fazer. Claro que depois não temos apresentadora, mas podemos fazer nos bastidores. Eu até não tenho muitos problemas de sono, eu devo confessar. Não, mas por outras coisas, só para perceber se relaxa rapidamente. Claro. Está aí já com medo de mim. Não tenho. Esse até não é um dos meus problemas. Pode-se arranjar outros que eu tenho. Arranja-se então alguém convidado. Já que o meu quer entrar marido em diz, transe. até no cinema eu consigo adormecer. Eu não tenho problemas de sono, de facto. Nada. Porque temos que aprender a desligar de muitas situações. Dúvida. Nisso até Ainda bem. Mas isso que eu estava a querer dizer era poder passar, demonstrar como é que se entra rapidamente em transe. É fácil entrar rapidamente. Isso eu até gostava de aprender, isso deve ser engraçado. Está convidado. Mas a doutora Rosa tem uma agenda muito completa a nível nacional, seja nas formações para profissionais como com os seus clientes. Quando é que podemos esperá-la aqui na Madeira? Olha, eu estou a pensar brevemente, como lhe disse, eu tenho um método de trabalho que se chama Terapia Diamante, porque na minha terapia, no meu método de trabalho, a hipnose é base. Mas tenho a PNL também, que também considero que seja hipnose, mas é uma hipnose mais conversacional, que são técnicas fabulosas para toda a gente aprender a não ter problemas, aprender a se resolver, a se auto-perceber e também se autorrealizar. Para além disso, eu dou cursos de hipnose clínica. O método insere estas técnicas todas, para além de outras que não são só de hipnose. Portanto, o meu método de trabalho insere também forma de sabermos contar metáforas terapêuticas e que ajudam a libertar também estas questões que tão mal fazem as pessoas. Durante esse método de trabalho, eu fui dando formação para ensinar pessoas a trabalhar, porque eu sozinha não chegaria para tanto. Na Clínica de Lisboa temos 12 pessoas, são 12 pessoas a trabalhar comigo, e na Clínica de Porto, que abri agora há pouquinho tempo, também já tenho muita gente. Portanto, eu ensino outras pessoas que queiram trabalhar com o meu método e para poderem ajudar muita gente que precisa de saúde e estar bem. Na Madeira, a minha proposta será, em breve, penso no início de março, vir cá trazer os cursos da Terapia Diamante. A Terapia Diamante tem este nome porque eu considero que cada paciente, é uma metáfora, cada paciente é um diamante e muitas das vezes não sabe, tem brilho porque está doente. E os terapeutas com as técnicas vão lapidar o brilho que há dentro de cada um para que elas possam ser felizes. A ideia é ensinar cada pessoa a ser feliz. Eu vou trazer para a Madeira o curso, espero que as pessoas que estejam interessadas queiram ser terapeutas. E depois perguntou-me se toda a gente é hipnotizável. Essa questão é muito interessante. Toda a gente entra num processo. Agora, a expectativa que cada pessoa tem pela hipnose é que é diferente. Há pessoas que acreditam que estar em transe é estar a dormir ou estar completamente desligado.
e não é verdade. Estar num estado focalizado de atenção, ou seja, um estado ampliado de consciência, é estar interno, é esquecer de tudo o que envolve e estar cá dentro no seu momento. Isso é o estado de transe hipnótico. Claro que depois há sugestões que nós damos para as pessoas não se lembrarem, ou se for alguma coisa violenta para esquecer, e limpamos e depois para esquecer. Isso é possível também. Mas a pessoa consegue sempre controlar como será feito todo este caminho, ou é o hipnoterapeuta que o faz? A pessoa tem sempre domínio, é isso que quer perguntar, não é? Tem sempre domínio, Sofia. Se eu lhe fizer uma indução hipnótica, é você que tem o controlo. A qualquer momento você pode abrir os olhos. Senão isto seria uma brincadeira de Então muito não mau vou dizer gosto. os cartões de crédito, Pois, os com certeza, era muito PINs, fácil, não era? Não é? Ser tão bonita, se eu fosse homem, fazia-lhe uma indução e depois fazia o que eu queria. Não, Não é assim? não é assim. Você tem o controlo e, obviamente, quando quiser pode abrir os olhos. Só que quem faz hipnose clínica devem ser terapeutas credenciados, porque não é uma brincadeira. Pois. Como quem faz psicoterapia é igual. Nós somos responsáveis e estamos a fazer terapia de forma que seja só terapia. Então, a pessoa quando quer abre os olhos, mas está tão bem, sente-se tão tranquila que quer continuar, porque está a limpar aquilo que nós dizemos a sua casinha, lá dentro do seu templo. Está a limpar aquelas coisas que estão a magoar, negativas, para que se sintam felizes. E temos que fazê-lo em várias sessões, não é? Em várias sessões. O é determinado, como dizia nesse método de diamante, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. As fobias, normalmente, as fobias de medo de cão, medo de andar de avião, medo de elevador, claustrofobia, medo de cobras, como eu tenho tratado tantas dessas coisas todas, quem estiver interessado pode ir ao meu canal de YouTube, que é a Clínica Doutora Rosa Bastos, e tem lá os casos todos que eu tenho tratado e vão ficar espantados com os milagres que se têm dado. É técnica. Mas aquilo que me perguntou é se aquilo são várias sessões. Se for uma fobia, pode ser tratado em uma ou duas sessões. Só que eu faço sempre um pouco mais. Porquê? A fobia em si pode ficar resolvida, mas a razão que fomentou a fobia, que é a ansiedade, porque a fobias é uma perturbação do foro do quadro de ansiedade, do foro psicológico do quadro de ansiedade, então eu vou trabalhar a ansiedade. Então eu tenho que ir à origem, à causa que fez com que a pessoa ficasse fóbica. Portanto, vou fazer mais 2 ou 3. Agora, há casos de depressões profundas, que é depressão major, ou agrofobia, ou anorexia, as adições, esses casos são mais longos. Infelizmente o nosso tempo já lá foi, mas vamos aguardar por si com muita expectativa em março. Em março, vamos trazer Muito obrigada, doutora Rosa. Muito e agora vamos obrigada aprender a fazer nós mesmos, não sei se será uma forma de PNL, mas que é uma verdadeira oradora, já vai ver. Muito obrigada.